Hoje nós estamos pregando a respeito do 25º milagre de Jesus. O 25º milagre de Jesus tem por tema a cura do jovem lunático. A cura do jovem lunático. Marcos, capítulo de número 9, versículo 14. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 14. O texto diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam e discutiam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, para Jesus, o saudaram. E perguntou Jesus aos escribas: O que é que vocês estão discutindo? E um homem na multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, mas não puderam expulsar. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-me aqui o menino. E trouxeram o menino. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com muita violência, e caindo, o endemoniado por terra, revoltou-se, espumando. E Jesus perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que sucede isso com este jovem? E o pai do menino disse: Isso acontece com ele desde a sua infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Repita comigo: e muitas vezes o tem lançado no fogo e o tem lançado na água. Diga: para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. A cura do jovem lunático. Irmãos, este milagre, o 25º milagre que Jesus fez, o milagre de número 25, ele é narrado em 3 evangelhos. O evangelista Mateus, ele narra sobre esse milagre, no evangelho de Mateus, capítulo 17, do versículo 14 ao 18. O evangelista Lucas também narra esse evangelho, no evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 38 ao 42. E o evangelista Marcos narra também este milagre em Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 29. Então é o mesmo milagre narrado por 3 evangelistas. Mas o nosso ponto de partida hoje, o evangelista que vai nos dar o ponto de partida, é Marcos, capítulo 9, do versículo 14 a seguir. Eu preciso que você dobre a sua atenção. É uma mensagem longa. Geralmente eu termino o culto com um louvor,
Possivelmente hoje não vamos conseguir terminar o culto com um louvor, porque a mensagem é uma mensagem longa. Mas eu preciso que você dobre a atenção, porque esta mensagem, este milagre, ele vai falar com todo mundo e com todas as áreas da minha vida e da sua vida. Vamos lá. Marcos capítulo 9, versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com os 9 discípulos. Eu gosto muito dessa tradução. Ela é mais clara, é mais objetiva. Verso 15. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso, e o povo correu para saudá-lo. Verso 16. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Eu preciso que vocês guardem essa informação. O que vocês estão discutindo? Perceba que o povo correu para saudar Jesus, e Jesus se irritou com o cenário que ele encontrou, de uma maneira, pastora Margarida, que ele não fez algo que ele estava acostumado a fazer. Geralmente, quando ele chegava em um lugar que tinha uma multidão, ele dizia: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e eu não vos la dou como o mundo dá, porque a minha paz excede todo entendimento e todo conhecimento humano. O cenário que Jesus encontrou foi um cenário que deixou ele tão irritado que ele não saudou com a paz, não deu boa tarde, não deu bom dia, ele só fez dizer: o que vocês estão discutindo? Precisamos nos atentar para esse detalhe. Exatamente isso. Discutindo. Jesus estava com 3 discípulos. Jesus estava com quantos discípulos? Quantos? Jesus estava com Pedro, com João e com Tiago. Estava com 3 discípulos. Aonde, bispo? No monte. Estavam no monte orando. E lá no monte aconteceu aquele fenômeno que nós conhecemos como a transfiguração. No momento em que Jesus estava com os 3 discípulos lá no monte, em oração, aconteceu a transfiguração. Jesus foi transfigurado, apareceu Elias, apareceu Moisés, e o resto da história vocês conhecem. Diga amém. Mas enquanto Jesus estava com os 3 discípulos no monte, 9 discípulos estavam em plena discussão ácida, com os mestres da lei. Guarda essa informação. Segure essa informação. Ela vai nos ajudar muito no decorrer da ministração. Verso 17. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu agora te trouxe o meu filho, que está com espírito que o impede de falar. Impede de quê, igreja? Guarda essa informação. O espírito que estava no jovem, no filho daquele homem, impedia o jovem de falar. Guarda essa informação. Observe que aqui nós estamos em João, capítulo 9, versículo 17. Mas quando nós vamos lá em Mateus, capítulo 17, verso 14 e 15, o evangelista Mateus fala sobre esse momento também. Mas olha só como Mateus fala sobre esse momento aqui, olha. Mateus 17, 14 e 15.
Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e se ajoelhou diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques epiléticos e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou cai na água. Eu não podia deixar passar esse detalhe, pastor Santana. Não podia deixar passar. Por quê? Porque aqui tem um negócio que praticamente quase todos os milagres que eu falei aqui até hoje, desde o começo do ano, acontecem quase todos os milagres, mas nós não nos atentamos. Perceba que o homem, o texto diz em Mateus capítulo 17, versículo 14, que o homem que precisava de milagre para o filho, ajoelhou-se diante de Jesus. E você? E eu? Nós temos essa reverência de nos ajoelharmos diante do Mestre para adorar? Nós temos essa reverência de nos ajoelharmos diante dele para pedir alguma coisa? E eu não estou falando de se ajoelhar na igreja. Não estou falando de se ajoelhar na igreja, não. Porque na igreja todo mundo se ajoelha. Às vezes até para impressionar alguém. E o senhor bispo, eu percebo que o senhor sempre se ajoelha. É para impressionar? Não, porque na minha casa eu também me ajoelho. Eu não preciso impressionar ninguém. O que eu estou perguntando é se você se ajoelha na sua casa. Ou se você tem preguiça de se ajoelhar. Eu vou orar deitado. Eu vou orar deitado, isso é preguiça de levantar para se ajoelhar. Mas a não ser que eu esteja ficando doido, dos 25 milagres aqui, pelo menos uns 20, quem precisava do milagre, se ajoelhou. Eu não quero acreditar, pastora Margarida, que quem escreveu a Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, repetiu várias vezes, que quem precisava do milagre se ajoelhou. Eu não quero acreditar que foi à toa, porque o que está na Bíblia não está à toa. Tem um motivo para estar escrito. Todos os versículos da Bíblia falam com a igreja. Se a igreja quiser ouvir, se a igreja quiser se render a Ele. Diga glória a Deus. Ô bispo, uma mensagem que começa causando choque, a mensagem dura, o senhor pede para dar glória. Aí, Mateus fala algo interessante, diz assim, ó: o meu filho tem ataques epiléticos, está sofrendo muito com isso. Muitas vezes, na hora do ataque, cai no fogo ou cai na água. Importante isso aqui, irmãos, muito importante isso aqui. É por isso que eu disse a vocês que este milagre aqui é dos milagres mais importantes de janeiro para cá, desde que eu comecei a pregar a série de mensagens, os milagres de Jesus. A expressão grega original, neste verso, é lunático. Qual é a expressão original? Lunático. Por isso que muitas Bíblias, essa daqui mesmo que eu estou hoje, está escrito aqui, o jovem lunático, a epígrafe. Está escrito aqui, ó, Marcos, capítulo 9, versículo 14, o jovem lunático. Tem algumas traduções que tem o jovem possesso. Tem outras traduções que tem a cura do menino lunático. Mas no original grego, o que tem escrito lá é lunático, que significa
no original grego, epilético. Significa o quê? Epilético. Mas o que é epilepsia? O que é epilepsia? Existem dois tipos de epilepsia. Existe a epilepsia orgânica e existe a epilepsia espiritual. Diga, existe a epilepsia, diga, orgânica, e existe a epilepsia, diga, espiritual. A epilepsia orgânica é aquela que vai surgir, missionária Valdinéia, através de um trauma. Através de um trauma. Que trauma é esse? Caiu de um andame, bateu a cabeça no chão. Foi atropelado por um carro. Em uma briga, tomou uma pancada muito forte na cabeça. Fez uma cirurgia muito delicada, abriu o crânio. Jogando bola, tomou uma queda no campo, bateu a cabeça no chão. Teve um acidente muito grave, teve uma boa parte do corpo queimada. Traumas. Esses traumas físicos podem depois se transformar em epilepsia, em convulsão. Mas esses traumas, essa epilepsia orgânica, ela pode ser tratada com remédios, com medicação. E a pessoa passa a ter uma vida normal, tomando o remédio no dia certo e na hora certa. Eu tenho um amigo, por exemplo, de infância, que é policial militar, que ele tem epilepsia por conta de um trauma de infância, mas ele faz o tratamento certinho. Tem meu Deus do céu, não sei nem quantos anos tem, que nunca mais ele teve a crise, né? Tem uma jovem que congregou aqui, que também tem a epilepsia por conta de um trauma, mas ela faz o tratamento, ela toma a medicação, é casada, tem filhos, trabalha, tem uma vida normal, serve a Deus, né? Tem cargo na casa do Senhor, não está mais conosco, está em outra igreja, trabalhando para Jesus. Então, é epilepsia orgânica. E tem a epilepsia espiritual, que é muito parecida, mas não são traumas, são demônios. São demônios que entram na pessoa e causa toda essa destruição. Vamos aqui mais um pouquinho. Evidentemente, nem todo ataque epilético tem a ver com possessão demoníaca, mas neste caso, o menino estava realmente possuído por um demônio muito poderoso. Diga misericórdia. Todavia, qualquer discípulo que naquele momento tivesse fé e comunhão com Deus, poderia expulsar e curar o menino. Diga amém. Possessão demoníaca. Vamos entender melhor sobre isso aqui. Possessão demoníaca é a ação de demônios, seres espirituais que chamamos de anjos caídos, malévolos ao extremo, vivem para causar destruição na vida das pessoas. Irmãos, dobra a atenção aqui, é importante isso aqui, ó. Esses demônios, esses seres malignos, eles invadem pouco a pouco. Invade como? Pouco a pouco, e dominam o sistema nervoso. Depois dominam a consciência sensorial das pessoas.
onde fica a sede da vontade humana. Onde fica o quê? Diga, a sede da vontade humana. Então percebam que os demônios não têm pressa de dominar ninguém. Quem tem pressa da minha vida e da sua vida é Jesus. Quem tem pressa de me alcançar e alcançar você e sua família é Jesus. Os demônios não. Os demônios, eles trabalham cuidadosamente, leva anos trabalhando. Vai trabalhando pouco a pouco. Domina o sistema nervoso, depois a consciência sensorial, porque ali fica a sede das vontades humanas, e ele vai manipulando, e aqui eu estou falando de opressão, aqui ele não entrou ainda não, aqui ele está externo, ele está controlando de fora. E que, enfim, podem agora tomar posse do corpo físico, todo, de uma pessoa, na qual ainda não habita o Espírito Santo, ou então, aonde o Espírito Santo deixou de habitar um dia. Diga misericórdia. Então esse tipo de demônio aqui, é um tipo de demônio, que ele tanto atua na vida do não crente, como ele também atua na vida do crente. Ele atua na vida do não crente, porque o texto diz que não tem o Espírito Santo. Diga misericórdia. Mas ele pode atuar na vida do crente, quando o crente permite que o Espírito Santo vá embora. Porque às vezes, nós permitimos que o Espírito Santo de Deus vá embora. Por que nós permitimos? Porque a Bíblia diz que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não habita em casa bagunçada. O Espírito Santo não habita em casa emporcalhada. O Espírito Santo não habita onde o pecado habita também. Eu não sei se é ciência que fala sobre isso. As professoras aí da casa, que entende mais de ciência do que eu sou fraquinho de ciência, mas tem uma teoria que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Isso é o quê? Lei de Newton, é física? É física? Pronto, né? A própria física nos prova que dois corpos não podem habitar o mesmo espaço. Bispo, eu quero saber de Bíblia. Pronto, a Bíblia, vamos para a Bíblia então. Tiago diz que da mesma fonte que brota água limpa, não pode brotar água suja. Quero mais Bíblia, então vamos lá para Elias. Se Baal é Deus, sirva a Baal. Se Deus é Deus, sirva a Deus com sinceridade. Tá pouco, bispo, eu quero agora Jesus. Tá bom, Jesus. Jesus diz, não se pode agradar dois senhores. Você vai amar um e odiar o outro. Ou você vai dar atenção mais para um e desprezar o outro. Nesse caso, mesmo sendo crente, o Espírito Santo pode ir embora. Aí só fica a casca dentro da igreja. Se ficar só a casca dentro da igreja, esse tipo de demônio que eu estou falando hoje, ele pode entrar na vida do crente pouco a pouco. Pouco a pouco. Diga misericórdia. Vai controlando os seus pensamentos e em seguida vai controlando as suas ações. Diga misericórdia. E por vezes submetendo esse corpo humano a todo tipo de humilhação e de sofrimento. E pode isso, bispo? Pode sim. Eu abri o culto hoje falando de 7 exemplos de crentes que com certeza o Espírito Santo de Deus não estava mais na vida deles.
Porque ninguém vai me convencer que um pregador, que ele tem o Espírito Santo, ele é capaz de cheirar cocaína para vir pregar. Ele não tem o Espírito Santo. Ele pode ter tido um dia, mas não tem mais. Eu não posso acreditar que um crente que tem o Espírito Santo vive uma vida de mentira. Mente de manhã, de tarde e de noite. A Bíblia dizendo que quem mente é filho do diabo. Eu não posso acreditar. A conta não fecha. Entende, irmãos? A conta não fecha. O verso 18 de Marcos capítulo 9, diz assim: onde quer que o demônio o apanhe, joga meu filho no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rangindo. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Aqui nós estamos em Marcos capítulo 9, versículo 18. Mas vamos ler também em Lucas capítulo 9, versículo 39. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 39. Vamos ver como Lucas fala sobre esse momento aqui. Olha o que ele diz: um espírito domina o meu filho. De repente, meu filho grita, lança-o em convulsões e faz ele espumar. Quase nunca o abandona. Quase nunca abandona o meu filho. O espírito dominou ele e o está destruindo. Aqui diz assim: um espírito o domina. De repente, sem avisar, o espírito domina. O menino grita e o espírito sacode com violência, fazendo ele espumar. Dificilmente o abandona, antes de machucá-lo muito. Essa tradução também ela deixa bem claro o que eu estou tentando, com a ajuda do Espírito Santo, passar para a igreja hoje. Verso 19, Marcos capítulo 9, versículo 19. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Tudo isso aqui precisa chamar a minha atenção e a sua atenção. O verso 18 diz que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Isso precisa chamar a nossa atenção. O verso 19, Jesus chama eles de geração incrédula. Chama os discípulos de geração incrédula. Chamou quem? Os discípulos. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Só que Jesus não fala só isso não. Ele diz assim: até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Perceba que Jesus já estava irritado lá no começo, quando ele desceu do monte e encontrou os discípulos fazendo o quê? Discutindo. Agora Jesus está irritado porque eles não conseguiram expulsar o espírito. E chamou eles de incrédulos. Vejam isso aqui, igreja. O lamento de Jesus aqui é contra a incredulidade de todas as pessoas que se aproximam de Deus apenas para testar o seu poder, ou para assistir a um exemplo da ação extraordinária e especial do Criador. O aborrecimento de Jesus aqui é justamente por isso. Porque ele percebe naquele momento
que tanto os discípulos quanto a multidão que estava ali, na verdade, estavam ali apenas para testar o seu poder. Estavam ali apenas para serem espectadores de mais um milagre, de mais uma ação sobrenatural. Porém, as pessoas estão sempre esquecendo que elas precisam mesmo é de arrependimento. Às vezes nós precisamos mais de arrependimento do que de milagre. Sabe por quê? Porque existem milagres que nunca vão acontecer se não tiver arrependimento. Existem milagres que se tornarão impossível, não porque Deus não pode, mas porque falta em mim e em você arrependimento verdadeiro, arrependimento sincero. Bispo, e o que é arrependimento verdadeiro e arrependimento sincero? É quando eu reconheço que eu estou errado, é quando eu reconheço que eu estou em falha, é quando eu confesso o erro, é quando eu confesso o pecado e eu abandono e não pratico mais. O nome disso é arrependimento. E quando eu sei de tudo isso e eu só faço chorar na igreja e lá fora eu pratico de novo, o nome disso é remorso. Você fica com remorso dentro da igreja porque você fica envergonhado, porque o Espírito Santo está te confrontando. Aí por causa do remorso você chora, mas depois você volta a praticar a mesma coisa. Não teve arrependimento, atrapalha o agir de Deus. Diga que eu vou me arrepender, Senhor. Fala, igreja, diga que eu vou me arrepender, Jesus. Pelo amor de Deus. Não fica me olhando com essa cara aí, parecendo que você não precisa de arrependimento não, que se você não precisasse, você já tinha sido arrebatado. E o senhor, bispo, eu sou o primeiro que preciso me arrepender. Assim, as pessoas buscam apenas uma solução rápida, uma solução prática e uma solução de baixo custo para elas. Para quê? Para Deus resolver seus problemas de forma imediata. Opa! Repita comigo, diga: as pessoas procuram solução de baixo custo. Repita essa parte, diga: de baixo custo para elas, para Deus resolver seus problemas, diga, de forma imediata. Quero que Deus resolva, mas eu sigo a minha vida do jeito que eu sou. Quero que Deus resolva, mas eu continuo na mentira. Quero que Deus resolva, mas eu continuo incrédulo. Quero que Deus resolva, mas eu continuo no pecado. Solução de baixo custo. Quero que Deus resolva, mas continuo na falsidade. Solução de baixo custo. Resolva, Deus, mas eu continuo com a minha vidinha. A conta não fecha, irmãos. Tem que ter arrependimento. Tem que ter mudança de vida. Tem que ter confissão de pecados. Diga glória a Deus. Quero que Deus resolva, mas eu não vou orar não. Quero que Deus resolva, mas não vou meditar na palavra não. Quero que Deus resolva, mas não vou jejuar não. Quero que Deus resolva, mas não vou evangelizar não. Quero que Deus resolva, mas não vou fazer nada não. Solução de baixo custo para elas. Mas Deus não. Deus tem que resolver de forma imediata, senão não é Deus.
Tem que resolver de forma imediata, senão não serve. A conta não fecha, irmãos. E a conta precisa fechar. E como é que a conta fecha? Repita comigo, diga: com arrependimento. Diga assim: mais pedido de perdão. A gente precisa fazer todos os dias, minha pastora, igual a Davi. Foi cantado hoje, né? Cria dentro de mim um coração puro. Jesus, eu não consigo, sozinho eu não consigo não. Cria dentro de mim um coração puro. Cria dentro de mim um espírito reto. Eu já tentei sozinho, eu não consigo ter um espírito reto não. Cria dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Eu sei que eu estou todo errado, mas eu preciso do Senhor. Não me lança fora da tua presença não. Eu sei que eu estou todo errado, mas não retire de mim o teu Espírito Santo não. Por que Davi falava assim com Deus? Porque Davi viu o que aconteceu na vida de Saul. Davi viu o diácono Rodrigo o que aconteceu na vida de Saul. Quando o Espírito Santo de Deus saiu, os demônios entraram. Diga mais diga-se mais na minha vida. Quem habita, fale com convicção, é o Espírito Santo de Deus. E aplauda o Senhor Jesus. Verso 20, Marcos capítulo 9, verso 20. Então eles trouxeram o menino. Isso aqui é interessante demais. Ó. Quando o espírito imundo viu Jesus, quando o espírito imundo viu quem? Jesus. Imediatamente causou uma convulsão no menino. E o menino caiu no chão e começou a rolar de um lado para outro, espumando pela boca. Isso aqui precisa chamar a minha e a sua atenção. Por que precisa chamar a minha e a sua atenção? Porque quando levaram esse mesmo menino na presença dos 9, não aconteceu nada. Mas quando levaram na presença de Jesus, o texto diz: o demônio olhou para Jesus e viu que era Jesus. Imediatamente causou uma convulsão no menino. O menino caiu no chão e começou a rolar de um lado para o outro, espumando pela boca. Verso 21. Oh glória! Aleluia! Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo este menino está assim? O pai respondeu: desde a infância. Espera aí. Então o texto está me dizendo que este demônio entrou na casa desta família, entrou na vida deste rapaz, quando ele ainda era uma criança. Sim ou não? Sim. E o texto está me dizendo que o pai sabia, e que a mãe sabia, e que a família sabia, sim ou não? Sim. E por que sabia? Porque quando Jesus perguntou, eles responderam. Se eles não soubessem, eles iam dizer o quê? Não sei. Mas se eles responderam dizendo que era desde a infância, é porque aquele cenário era um cenário que acontecia desde quando era uma criança. Verso 22. Muitas vezes o Espírito tem lançado ele no fogo, e às vezes lança na água para matá-lo. Perceba que o pai do menino sabe que era um demônio, e perceba que o pai do menino sabe que a intenção do demônio era matar o menino. Está escrito. Aí o pai do menino fala assim: mas se, olha só, olha o que ele coloca um se.
Mas se pode o Senhor fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Diga glória a Deus. Verso 23. Jesus, pastor Anderson, responde para aquele pai um tanto quanto chateado. Se podes? Não, peraí. Você está falando com quem? Se podes? Não, peraí. Você precisa de um milagre para seu filho. Se podes? Se eu posso? Não, peraí. Você disse que levou para os meus discípulos e você ficou chateado porque não aconteceu nada. Aí você resolveu trazer para mim. Mas agora coloca uma dúvida. Coloca uma interrogação. Coloca um se. Se podes. Se eu posso. Tudo é possível para aquele que crer. Você crê? Fale isso para alguém. Agora não fale de qualquer maneira, não. Fale como alguém que é cheio do Espírito Santo. Diga assim, tudo, para ele entender que Deus está falando com ele hoje através da sua vida. Diga, tudo é possível aquele que crer. Repita de novo, diga, tudo é possível aquele que crer. Diga, você crê? Se você crê, diga amém, aplauda Jesus. Porque tudo é possível aquele que crê. Glória a Jesus. Importante aqui, igreja. O que aconteceu aqui? Os discípulos já haviam expulsado vários espíritos malignos antes. Mas não puderam expulsar aquele demônio agora por qual motivo? Lembra que lá atrás Jesus já tinha soprado o Espírito? Recebam o Espírito Santo. Lembra que teve a missão dos 70? Eles saíram e fizeram vários sinais. Lembra que teve a missão dos 12? Que eles voltaram alegres, só precisava ver. Os cegos viram. Os coxos andaram. Os demônios saíam em teu nome. Jesus disse, não vos alegreis, porque os demônios saem em meu nome. Mas vos alegrei muito mais, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Diga glória a Deus. Então você percebe que os discípulos já estavam acostumados a expulsar demônios. Mas o que aconteceu aqui? Por que aqueles 9 discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio daquele rapaz? Ou incredulidade, ou falta de consagração pessoal. Verso 24. Imediatamente, o pai do menino exclamou, quando Jesus perguntou, você crê? Tudo é possível ao que crer? Você crê? Jesus perguntou para o homem. O pai do menino respondeu, creio. Olha, observe que ele responde, eu creio. Todas as traduções é igual. Creio, eu creio. O rapaz respondeu. Mas olha o que ele fala na sequência. Mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. A conta não fecha. Ou você crer, ou você é incrédulo. Ou você crê, ou você não crê. E tem muita gente assim. Eu vou levar o currículo, mas eu sei que não vai me chamar. Ora aí, né, para ver se Deus faz alguma coisa. Não tenho mais nem fé. Existem palavras que nós falamos que é igualzinho que esse homem falou aqui. Existem frases que nós falamos que neutralizam o milagre.
pela forma como nós falamos. Jesus fala com ele, olha só, agora não era mais os discípulos, pastora, era o próprio Jesus. Aí Jesus entrega a senha para ele, Danilo. Tudo é possível aquele que crê. Entregou a senha. E no final perguntou, você crê? Ele respondeu o quê? Creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Quando Jesus não quis nem tratar desse assunto. Observe que Jesus ele não entra nesse mérito. Quem entra somos nós. Quem está entrando sou eu. Mas Jesus resolveu ignorar. Por quê? Porque Jesus ignorou. Me diga aí porque Jesus ignorou. Vocês vão lembrar. Teve um texto aqui que eu preguei, que o texto dizia o quê? E Jesus não operou maiores milagres em Cafarnaum por causa do quê? Por causa da incredulidade. A incredulidade tem poder para neutralizar o milagre. Então Jesus não deu importância para essa incredulidade dele, porque Jesus estava preocupado com o menino. E se Jesus fosse dar importância para a incredulidade do pai, o menino poderia não ser curado. Então Jesus ignorou, e o texto diz, verso 25: quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe o menino e nunca mais entre nele. Tem umas traduções que falam assim: eu te proíbo de voltar a entrar nele. Irmãos, dá um glória a Deus aí bem alto. Aplaude Jesus. No começo da ministração, eu disse para vocês lembrarem de uma palavra do pai do menino. Qual foi a palavra? O espírito entra nele e o impede de falar. Quando o pai disse isso para Jesus, Jesus entendeu logo. Um dia esse menino falou. Um dia esse menino falou. Se o pai está dizendo que o espírito entra nele e está impedindo ele de falar, é porque um dia ele falou. E se ele um dia falou, se ele não nasceu mudo, isso é sinal que o espírito, além de colocar epilepsia, além de jogar na água, além de jogar no fogo, também está impedindo de falar. E se até agora ele não foi embora, possivelmente está fazendo o menino ser o quê? Surdo. Quando Jesus tem a revelação do que estava acontecendo, Jesus descobre o tipo de demônio, e o próprio Jesus denuncia o nome dele, e diz: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe o menino e nunca mais entre nele. Diga glória a Deus. Irmãos, isso aqui é princípio de batalha espiritual. Princípio de batalha espiritual. Todas as vezes que vocês estiverem em uma batalha espiritual, todas as vezes que alguém manifestar um demônio, quando Deus usar a sua vida, porque Deus vai usar a sua vida, diga amém. Deus vai usar a sua vida para libertar pessoas, diga amém. É a sua vida mesmo. Porque esta palavra diz: todo aquele que crê farão maiores sinais, maiores milagres. Quem crê? Então pronto, se você crer, você vai fazer sinais pelo Espírito, pela palavra, porque está escrito que vamos fazer. Quando Deus usar a sua vida para libertar alguém, aprenda isso aqui com Jesus. Dê a ordem ao Espírito para sair e diga para ele: você está proibido de retornar. Em nome de Jesus, eu te proíbo de retornar para este corpo. E ele vai ter que obedecer, irmãos.
ele vai ter que sair, ele vai ter que ir embora, e ele vai ficar proibido eternamente de retornar para aquele corpo. Ele pode ir para outro corpo, mas para aquele corpo ele está proibido. Diga glória a Deus. Verso 26. O Espírito gritou, agitou-se violentamente e tem que sair, no nome de Jesus, tem que sair. O Espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como alguém morto, caído, a ponto da multidão ali dizer: ele morreu. Mas Jesus tomou o menino pela mão e o levantou. E o menino ficou em pé. Diga glória a Deus. Irmãos, existem situações que o diabo vai causar na minha vida e na sua vida para me derrubar, para te derrubar, para me destruir, para te destruir, aonde algumas vezes nós podemos até cair, e o diabo ou a multidão dizer: aí agora não levanta mais, acabou para ele, acabou para ela. Só tem um detalhe: o diabo só bagunça até Jesus chegar. Satanás só bagunça na minha vida até Jesus chegar. Satanás só bagunça na sua vida até Jesus chegar. Satanás só bagunça na minha e na sua família até Jesus chegar. E Jesus está chegando hoje. O Raboni da Galileia está chegando hoje na minha vida, na sua vida, na minha família e na sua família. E o diabo não vai bagunçar não, irmãos. Ele vai bater em retirada. Porque esta palavra diz que é mista, que ele venha por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá. Porque é promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Diga glória a Deus. O texto diz: mas Jesus se abaixou, tomou o menino pela mão e o levantou. Jesus está pegando pessoas hoje aqui pelas mãos e vai devolver a dignidade, vai devolver a honra, vai te colocar de pé mais uma vez. Permita Jesus segurar na sua mão e te colocar de pé nesta noite, em nome de Jesus. Volte para casa de pé, volte para casa de cabeça erguida. Glória a Deus. Estamos caminhando para o encerramento. Verso 28 e o verso 29 é o último texto que eu vou ler hoje. Depois a explicação e a gente encerra. Verso 28. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Verso 29. Jesus respondeu: esta casta de demônios só sai pela oração e pelo jejum. Olhe para alguém e diga: existem castas de demônios que só saem através da oração e através do jejum. Irmãos, isso aqui não sou eu que estou falando não. Está o quê? Diga: escrito. Está escrito. E quem foi que falou? Foi Pedro? Foi João? Foi Tiago? Quem foi que falou? O que Jesus fala, diga assim: está falado. Vamos entender isso aqui para a gente ir para casa. Atenção aqui, ó. Esta casta significa o tipo ou a raça do demônio que Jesus estava falando. Porém, todavia, o foco da declaração de Jesus era a razão para o fracasso dos discípulos, ou seja, a falta de oração e a falta de jejum, por estarem sempre perto de Jesus. O que atrapalhou os discípulos foi isso. Quer dizer, uma das coisas, depois que eles voltaram da missão dos 12, eles estavam o tempo todo perto de Jesus. Já não oravam mais como antes, já não jejuavam mais,
Porque eles depositavam a confiança toda em Jesus. Como se Jesus fosse estar perto deles o tempo todo. Mas aconteceu que Jesus estava no monte com 3 deles e 9 estavam o quê? Sozinhos. Aí agora faltou o quê? A oração. Faltou o jejum. Faltou a comunhão com Deus. Faltou o relacionamento com Deus. Faltou a intimidade com Deus. Diga glória a Deus. Como eles até tentaram expulsar, porque o texto diz que eles tentaram expulsar, sim ou não? Sim. O texto diz que eles tentaram, mas não conseguiram. Como eles até tentaram expulsar, mesmo sem oração constante e sem jejum, supostamente eles estavam confiando apenas em suas habilidades para expulsar demônios, habilidade de tempos passados. Diga, com Jesus tem que ter reciclagem espiritual, diga, todo dia. Quando na verdade uma vida de oração e uma vida de jejum demonstra que você está confiando no poder de Deus e não em seu braço humano, mesmo que você seja alguém com alguma experiência. Amém, irmãos? Olhe para alguém e diga assim, tem que orar. Diga assim, tem que jejuar. Não, ele não entendeu, diga de novo, diga, tem que orar. Diga, tem que jejuar. Dá até para fazer um corinho, né? Tem que orar e tem que jejuar, né? Fazer um corinho pentecostal. Ô glória! A autoridade que Jesus havia dado para eles só era eficaz se fosse exercida pela fé. Guarde isso aqui, ó. Mas fé deve ser cultivada por meio de disciplina espiritual e devoção a Deus. Repita comigo, disciplina espiritual e devoção a Deus. Diga, só é provado através do jejum e da oração. Além da discussão inútil dos 9 discípulos com os mestres da lei, alguns estudiosos sugerem que os discípulos poderiam estar fazendo a obra dominados pela inveja e pelo ciúme, pelo fato de Jesus levar apenas 3 deles ao monte, onde aconteceu a transfiguração. Outros problemas graves: inveja e ciúme. Como é que vai expulsar demônios? Não. Como é que vai expulsar demônios? Jesus chama 3, leva para o monte, onde aconteceu a transfiguração. Fica 9. Não está escrito não, me permita conjecturar. Aí fica 9 cochichando. 3 bajulador. 3 puxa-saco. Jesus também, né, rapaz? Jesus, o negócio dele é com Tiago. Tudo dele é com Tiago, com Pedro e com João, né? A vontade que me dá é de ir embora. Dá vontade de ir embora mesmo, né? Olha só, irmãos. Alguns estudiosos acham que pode ter acontecido inveja e ciúme. É difícil? Não é difícil não, irmãos. Se fosse eu e você, a gente ia ficar atribulado. Fala a verdade aí. Não, se coloque no lugar dos 9. Jesus andando, levando Pedro, Tiago e João. Aí depois recebe a notícia, rapaz, aconteceu a transfiguração. Jesus, apareceu Elias, apareceu Moisés. Irmão, qualquer um, o ciúme ia bater na porta, a inveja ia bater na porta, mas cabe a você e a mim dominar esse mal. Não foi isso que Deus disse para Caim? O pecado está na porta do seu coração, mas cabe a você dominar o mal.
Inveja todo mundo vai ter, sim ou não? Fala a verdade, todo mundo vai ter inveja em algum momento. E ciúme também. Mas cabe a mim a você dominar. Não deixar aquele negócio nos dominar. Às vezes tem mulher, tem esposa que tem ciúme do relacionamento do filho, do pai com o filho. Sim ou não? Sim. E às vezes tem pai que também tem, né? Ciúme do relacionamento da filha. Acontece ou não acontece? Acontece. Então você tem, olha o cenário, 9 discípulos que não estavam orando, 9 discípulos que não estavam jejuando, 9 discípulos que estavam discutindo com os mestres da lei, e possivelmente 9 discípulos com ciúme. Vai expulsar que demônio? Como? Cadê a autoridade? Cadê o poder? Jesus adverte a todos para o fato de que há graduação de poderes das trevas e que algumas espécies de inimigos espirituais só podem ser expulsos por meio de profunda comunhão com Deus, em oração e persistência devocional, que inclui o jejum. Diga: persistência devocional, comunhão com Deus. Diga: depende de oração e de jejum. Importante aprender sobre isso, sobre o jejum, pois Jesus e a igreja primitiva praticavam o jejum como disciplina espiritual. Repita comigo, diga: Jesus e a igreja primitiva praticavam o jejum como disciplina espiritual. Jesus aproveitou aquele momento tenso e constrangedor para evidenciar que todas as coisas são realizadas mediante a fé. E que a grande questão do ser humano é exatamente essa: a falta de fé. Deus pode tudo, sim ou não? Deus pode tudo. E pode a qualquer momento, mas as pessoas costumam crer duvidando. Bispo, o que é crer duvidando? Não lembra do pai do menino, não? Jesus perguntou: você crê? Creio, mas me ajude na minha incredulidade. E é muita gente que crê assim, crê duvidando. Tem que crer, irmãos. Tem que crer. A situação, o cenário pode ser o mais caótico possível. Se tem vida, tem esperança. Se tem vida, tem esperança. Só acaba quando acaba. E se não acabou ainda, creia. Porque Deus pode tudo. E Deus pode em qualquer momento e em qualquer hora, até agora, se Ele quiser. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus. Deus pode tudo e pode a qualquer momento. Mas as pessoas costumam crer duvidando. E por isso o Senhor não pode honrar uma fé falsa, uma fé incompleta, uma fé irresponsável ou uma fé misturada. Tem que ter fé, tem que ter oração, tem que ter jejum. Por quê, bispo? Porque a verdadeira fé elimina todas as barreiras espirituais da minha vida e da sua vida. Repita para alguém, diga para alguém, pelo amor de Deus, diga: a verdadeira fé elimina todas as barreiras espirituais, diga assim, da minha vida e da sua vida. Diga: da minha família e da sua família. Quem crê nisso? Tem que crer, irmãos. É preciso crer. Bispo, por que é preciso crer? Porque o texto diz: tudo é possível para aquele que crer. A não ser que esta palavra aqui não seja verdadeira. Mas se essa palavra é verdadeira, eu e você precisamos crer até o fim. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Hoje é feriado. E hoje é dia de
Vitória. Diga glória a Deus. Cadê a missionária Ângela? A missionária Ângela me entregou um papel aqui. Tem mais papel aí, irmãos? Esse papel é uma bênção. Diga glória a Deus. Mas eu estou falando sério, esse papel aqui é bênção, bênção pura. Por exemplo, esse papel aqui, ó. Nosso jovem Kaique se converteu, se batizou, começou a trabalhar para Jesus, entrou na faculdade, entrou na empresa como estagiário e a empresa contratou ele. Glória a Jesus. Começa a trabalhar amanhã. Aleluias. Graças a Deus, já está namorando, tem que trabalhar mesmo. Aleluias. Meninas, só namore com homem que trabalha. Porque quem namora quer casar. E quem casa quer casa. E também o nosso irmão Johnson está fazendo aniversário. Glória a Deus. Vamos orar por ele também. Amém, irmãos? Vamos orar pelo nosso irmão Johnson, vamos orar por Kaique. Tem mais algum pedido de oração? Alguém? Vamos orar, irmãos. Fique de pé em nome de Jesus. Já estamos encerrando o culto. Oração por cura é na live? Amém. Soberano Deus, bondoso e maravilhoso Pai, nesta hora, meu Deus e meu Pai, nós queremos te apresentar, Senhor, esta pessoa que está assistindo, meu Deus, o culto ao vivo e precisa, meu Deus, de uma cura, Senhor. Pai amado, Pai querido, nós estamos pregando exatamente a respeito disso, a respeito dos milagres de Jesus. Nós estamos pregando exatamente a respeito, Senhor, daquele que tem poder nos céus, e que tem poder na terra, e que tem poder até debaixo da terra. Pai amado, Pai querido, honra a fé desta pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Visita a causa desta pessoa, Senhor, que precisa, meu Deus, do milagre da cura, Senhor. Eu não sei, meu Deus, qual é o lugar da enfermidade. Eu não sei, Pai, qual é o local, Senhor. Mas o Senhor sabe. Porque o Senhor pode tudo. O Senhor tudo vê. Nesta noite, meu Deus, nós pregamos. E o versículo diz que Jesus falou para aquele homem: tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crer. Se esta pessoa está assistindo até agora, se esta pessoa pediu oração, é porque esta pessoa crê, Senhor, na resposta, crê no milagre. Então visita, meu Deus, e leva a cura, em nome de Jesus. Pai, nós oramos também pela vida do nosso irmão Johnson, Senhor. Completou mais um ano de vida, está fazendo aniversário, Senhor. Toma a vida dele em tuas mãos. Toma o futuro dele em tuas mãos. Toma a família dele em tuas mãos. A sua esposa, os seus 2 filhos. E continua guardando, protegendo e livrando de todo mal, em nome de Jesus. Abençoa a vida dele e multiplica os seus anos de vida sobre a terra, em nome de Jesus. Pai, oramos também em gratidão pela vida de Kaique, Senhor. A mãe, o pai, a família estão radiantes por conta, meu Deus, do jovem, Senhor, em um país tão difícil, um país tão complicado. Ele começa, meu Deus, a trabalhar de carteira assinada amanhã, para a glória do teu nome. E nós consagramos mais uma vez a vida de Kaique a ti. Esse novo tempo, essa nova jornada, Senhor, esse novo começo na vida dele,
esse novo desafio. Abençoa grandemente, Senhor, a trajetória dele, para a glória do teu nome. Recebe, Pai, a nossa oração de gratidão. Pai, a missionária Valdinéia, Senhor, meu Deus, ela me pediu que orasse, Senhor, em favor de uma amiga. Eu quero, meu Deus, unir a minha fé com a fé desta amiga, com a fé da missionária, Senhor, e pedir, meu Deus, para tomar essa causa em tuas mãos. Toma esta causa em tuas mãos, Senhor, e trabalha poderosamente, de maneira que o teu Espírito Santo, Senhor, possa operar grandemente na vida dessas pessoas. Porque é o teu Espírito, Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o teu Espírito Santo que tem o poder. É o teu Espírito Santo que pode curar, Senhor, que pode libertar, que pode operar maravilhas para a glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Vocês podem aplaudir Jesus?